Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui no Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, Grupo de Trabalho criado para acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Temos connosco a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, ASP. Passo já a cumprimentar a delegação que temos presente. Enfermeira Lúcia Leite, Presidente da ASP. Enfermeira Álvara Silva, Vice-Presidente da ASP. Enfermeira Maria Guimarães, Vice-Presidente do Conselho Nacional da ASP. Enfermeiro Ricardo Rio, Conselheiro Nacional pelo Distrito de Lisboa. Enfermeiro Paulo Marques, Delegado Sindical. E a doutora Luísa Neves, que também nos acompanha nesta audição. Esta audição foi a requerimento do Grupo Parlamentar do PST e no requerimento o PST, e cito, considera desejável que a Comissão de Saúde possa ouvir os sindicatos médicos e de enfermagem sobre o Plano de Emergência do Serviço Nacional de Saúde, recentemente aprovado pelo Governo, considerando o caráter absolutamente crítico que as referidas profissões de saúde revestem para a boa concretização do mesmo. Grelha de tempos. Vamos dar 10 minutos iniciais à entidade, para dividirem da forma que entenderem, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois mais 10 minutos à entidade para responderem e organizarem da forma que entenderem. Então, sem mais demoras, já se juntou também a nós o senhor deputado da Iniciativa Liberal. Vamos dar então início. Sr. Presidente, faz favor, até 10 minutos. Muito bom, muito obrigada. Começar por cumprimentar todos em nome da Associação e no fundo agradecer, por um lado, ao PSD a possibilidade que nos deu de podermos apresentar, no fundo, a nossa análise relativamente à situação atual relativamente a este plano de emergência e também ao Grupo de Trabalho por nos ter convocado para o fazer. O tempo é curto, nós vamos dividir os nossos 10 minutos por mim e pela senhora Vice-Presidente, a enfermeira Álvara Silva. Eu vou tentar fazer algum enquadramento sobre qual é a situação dos enfermeiros, que vos pode parecer estranho porque o assunto não é esse, mas para nós faz-nos sentido que se analise o plano de emergência em função da realidade em que trabalham os enfermeiros e por isso eu vou dedicar cerca de 4 minutos, ela mais 4, mais 2 minutos no fim para conseguirmos concluir. Dito isto, foi feito em 2021 e 2022 um estudo nacional sobre condições de vida e de trabalho dos enfermeiros em Portugal, que foi, inquiriu 7.000 enfermeiros, foi feito a pedido da Ordem dos Enfermeiros e desenvolvido pela Universidade Nova, pelo Instituto Superior Técnico e o Observatório para as Condições do Trabalho. E, portanto, tudo pessoas acima de qualquer suspeita, daí que deve este estudo ser considerado por quem define as políticas de saúde e as medidas a atuar no SNS. Dito isto, nós podemos dizer que, genericamente, só vou falar de algumas das conclusões, 60% dos enfermeiros já consideraram mudar de profissão, o que deve ser um número bastante preocupante para quem define as políticas de saúde. 65% dizem sentir-se sempre ou várias vezes por semana fisicamente exaustos. Já foi muito cansada esta frase na comunicação social e parece que as pessoas esqueceram que a realidade ultrapassa a comunicação. 60% dos enfermeiros fazem horas extra para sobreviverem aos baixos salários e fazem-nas regularmente. E 16% dos enfermeiros trabalha por turnos, trabalha 70 horas por semana e 25% mais de 55 horas por semana. 23,5% dizem recorrer à segunda atividade para compensar os baixos rendimentos. 76% dizem necessitar de mais intervalos para descansar durante as jornadas de trabalho. 71% dizem não conseguir descansar nas folgas. 74% trabalham por turnos e 60% com uma percentagem elevada de trabalho noturno. 31% considera ter sofrido assédio moral. A falta de reconhecimento da tutela institucional das hierarquias e o assédio moral generalizado são, como forma de gestão, são os aspectos que são mais evidenciados, bem como a desigualdade entre os pares, com as inversões de posição relativa entre enfermeiros.
são as queixas mais frequentes de todos. 67% não gostavam de que um filho fosse enfermeiro. E eu hoje trago estes números e esta realidade para perceber que isto é um levantamento de um estudo credível, isento, de há 2 anos atrás. E a pergunta é, o que é que foi feito para resolver estes problemas? E para nós a situação mais crítica é como se pretende aplicar um plano de emergência como o que vamos falar aqui um bocadinho hoje, com esta realidade em que os enfermeiros trabalham. Não estou a falar de reivindicações sindicais, estou a falar da realidade concreta e posso-vos dizer que a realidade é bem pior do que estes números que estão evidenciados neste estudo. Mas vou passar a minha palavra aqui à senhora Vice-Presidente para falar do plano. Muito boa tarde. Então, tendo em conta este contexto que a senhora Presidente acabou de enunciar, pouco mudou, a não ser, de facto, o acrescer de um plano de emergência. E não vou aqui tecer grandes comentários acerca da forma e de alguns conteúdos, porque já foi amplamente escrutinado, mas gostaria de chamar a atenção para alguns pormenores. Este plano de emergência tem, do ponto de vista formal, está muito bem feito, é um excelente exercício académico, mas que ignorou por completo esta realidade. Esta realidade, este plano está feito numa lógica essencialmente de produção, de ter números no imediato, de apresentar resultados no imediato e sonantes. No entanto, ignorou esta realidade e como é que se operacionaliza um plano de emergência com este nível de exigência e de tentativa de obtenção de números com esta realidade que acabamos de descrever. Portanto, importa dizer sobre este plano de emergência. Tendo em conta que os recursos humanos são há muito identificado como o maior problema que existe no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nos enfermeiros, a carência de enfermeiros é enorme, os números de trabalho suplementar e de segundos empregos são perfeitamente esclarecedores acerca deste assunto, a isto acresce um plano de emergência que tem uma escala de importância ou de quão imediato é aplicar algumas medidas, esquecendo o recurso base, os recursos humanos. Há uma pequena referência ao Programa de Valorização dos Profissionais de Saúde, que incide essencialmente sobre formação contínua, que há de acontecer, ambientes de trabalho saudáveis, e vou sublinhar os saudáveis e satisfatórios, através de comunicação aberta e transparente, feedback. Nós todos gostamos de ler estatísticas, mas isto não é não é isto que faz um ambiente de trabalho saudável. Uma remuneração baseada no desempenho, autonomia técnica e organizativa, que no caso dos enfermeiros há de se vir a discutir, e um plano de carreira. Ora, eu vou utilizar como forma de avaliar este plano de emergência as mesmas referências que utilizou o Ministério quando fez a sua apresentação no dia 4 do mês passado. E a referência foi: as cirurgias aumentam. Sim, com certeza. E a que custo para doentes e profissionais? O programa Oncostop realizou 25.800 cirurgias, e vamos dar por bons todos os números que este Ministério nos apresenta, não temos razão para duvidar, em 4 meses. Ora bem, são mais 25.800, não são só, são mais. Portanto, se acrescentarmos a tudo o que ouvimos acerca do trabalho suplementar, imaginem como é que isto foi feito. O mesmo número de profissionais nos blocos e nas enfermarias, porque os utentes não vêm à peça para tratar, vêm na plenitude da sua pessoa e, portanto, com todos o processo que isso implica para uma cirurgia e para um pós-operatório, para o seu acompanhamento, para uma alta bem preparada e tudo o que significa não só produzir este número, mas a qualidade que ele exige. Ora, posso-vos dizer que há horários de 12 a 24 horas entre profissionais, com consequente aumento de todo o risco que vocês possam imaginar para cumprir estes objetivos. Claro que, naturalmente, se reduziu a qualidade e segurança e havemos de avaliar no futuro, porque ainda não é possível, quais são as concessões que fizemos em qualidade e segurança, nomeadamente através dos números de reinternamentos, de complicações pós-operatórias, taxas de infecção, certo?
e taxas de mortalidade e comorbilidades. Portanto, haveremos de avaliar isto no futuro. Outro das bandeiras anunciadas acerca da execução deste plano foi no que tinha a ver com a linha de saúde 24, com o encaminhamento dos utentes, que neste momento é mais uma plataforma de distribuição do que propriamente uma linha de atendimento. Reparem, também dizem que estamos mais grávidas encaminhadas. Para onde e para quem? A linha SNS grávida não passou de uma funcionalidade que puseram na lista de distribuição das chamadas. Não se mudou a tipologia do atendimento, não se mudaram os algoritmos, não se mudaram as pessoas e não se mudou nada. Mudou a funcionalidade. Em vez de ser Covid ou não Covid, é grávida ou não grávida. Faço-me entender? Pronto. O aumento do número de chamadas, de facto, é muito, mas não diz nada acerca de como é que ele vai fazer isto. É um outsourcing. As pessoas que trabalham para esta linha de saúde 24 são enfermeiros que são admitidos em contratos de prestação de serviços a 7,5 € a hora e mantêm esta funcionalidade, certo? Continuamos com serviços de obstetrícia encerrados, por todos os motivos que toda a gente conhece. Outra das referências é os centros de atendimento clínico. Ora, foram retirar do serviço de urgência os verdes e os azuis que toda a gente conhece da triagem de Manchester, desviá-los para centros de atendimento clínicos paralelos no setor social e privado. Estes trabalhadores estão contratados também de forma prestação de serviços, portanto não têm vínculo. Se eles no Natal resolverem que não lhes apetece trabalhar, vai toda a gente parar à porta da urgência novamente e continuamos com o mesmo problema. Portanto, são todas medidas que de facto produzem efeitos, mas não são efeitos de base, são remedeios com consequências, porque continuamos a falar na qualidade. Em relação às USFs modelo C, haveremos de ver o que é que elas vão de fazer ao desnatar do SNS. E em relação à generalização, por exemplo, dos atendimentos APR, que também é uma das medidas, eu pergunto outra vez como e com que recursos humanos, e à libertação das camas ocupadas nos internamentos hospitalares, sobretudo os casos sociais, também aguardamos para ver como é que se resolve esta situação, querendo eu aqui dizer-vos que casos sociais é uma designação que induz em erro. Estas pessoas não são casos sociais. A maior parte destas pessoas que ficam internadas nos serviços hospitalares não precisam de cuidados médicos, mas precisam de cuidados de saúde, cuidados de enfermagem. E, portanto, estas pessoas não ocupam de forma supérflua estas camas. Muitos deles têm em casa, têm rendimentos, só não têm aquilo que é fundamental, quem lhes assegure as suas atividades de vida diárias e os seus cuidados de saúde necessários. E agora passo a palavra à Sra. Presidente. Já ultrapassamos o tempo? Sim, um bocadinho mais, por favor. Eu só queria enquadrar e acrescentar duas questões que têm a ver com uma prática que se tornou tão regular, que se tornou habitual e que hoje os administradores hospitalares já acham que têm um código de trabalho especial para gerir os horários dos enfermeiros e, portanto, neste momento todas as instituições do SNS trabalham na ilegalidade, têm horários acima das 35 horas, não cumprem as horas extraordinárias, estão a abrir serviços à custa de horário extraordinário ilegal, forçando os enfermeiros a fazer horário extraordinário e ameaçando os enfermeiros que não aceitam fazer mais horas ou que têm dificuldades por razões familiares. E, portanto, neste momento nós temos alguém que decidiu como reorganizar o SNS, desnatando o SNS, porque na prática os serviços privados, e nós não temos nada contra os serviços privados e sociais, importa para nós é que as regras que sejam utilizadas para esses serviços sejam exatamente as mesmas que são utilizadas no SNS. E se no SNS é preciso um anestesista por sala, nos serviços privados também é preciso um anestesista por sala. E se no SNS é preciso 3 obstetras para ter uma urgência aberta, então nas privadas também tem que ter 3 obstetras para ter uma urgência aberta. E também não podemos continuar a ter os serviços privados que só atendem doentes de baixo risco, com poucas complicações e que se recusam a operar os doentes que efetivamente são complicados. Porque na prática nós temos uma competição desleal e estamos a deixar o filé mignon para a privada e estamos a deixar o SNS sem profissionais qualificados para atender os casos mais graves. E deixo agora as questões para quem... Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou passar a palavra aos grupos parlamentares,
aos deputados que representam os respectivos grupos parlamentares, mas antes disso solicitava, se fosse possível, o estudo que nos indicou logo no início da intervenção, se nos fizesse chegar à Comissão para depois podermos distribuir pelos grupos parlamentares. Desde já agradeço. Vou passar então a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Alberto Machado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar, penso que são elementos da direção da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, que estão aqui hoje para esta audição, e dizer-vos que o PSD fez este requerimento no sentido de vos ouvir, com o objetivo de recolher contributos, mas já lá vamos. Antes disso, só dar nota que este plano de emergência foi gizado, salvo erro, em maio, portanto estamos com 4 ou 5 meses da sua implementação, e havia um contexto para o qual foi necessário o PSD, no Governo, assumir esta diretiva. E esse contexto tinha a ver com o número brutal de pessoas que aguardavam consultas, aguardavam cirurgias oncológicas, e que era, em alguns casos, números muito significativos, mais de 65 mil pessoas acima do tempo máximo de resposta garantido para cirurgias oncológicas. E, portanto, foi todo este contexto que, de certa forma, conduziu o novo Governo a elaborar este plano de emergência. Fruto da elaboração do plano de emergência, que naturalmente tinha como enquadramento a necessidade de nós podermos melhorar o acesso à saúde, que é um direito constitucional de todos e que não estava a ser cumprido. Foram quase 20 anos de degradação contínua do SNS e que é preciso reverter o mais rapidamente possível, em todas as suas componentes, desde a componente que aqui referiram no início da vossa intervenção, componente laboral, com a valorização dos profissionais de saúde, mas também com aquilo que é o fim do Serviço Nacional de Saúde, que é tratar os doentes e os doentes que têm acesso ao SNS. Portanto, a melhoria do acesso e a valorização dos profissionais de saúde também estiveram na base deste enquadramento. Os eixos estratégicos são por todos conhecidos, mas convém sempre relembrar que eram 5 e que tinham como objetivo a resposta a tempo e horas, portanto, poder dar estas condições de acesso nos tempos previstos a todos os que precisam de cuidados de saúde. Outro que era bebés e mães em segurança e, portanto, apontar para as grávidas. Outro que tinha a ver com os cuidados urgentes e emergentes, e aqui também muito vocacionado para os serviços de urgência. A saúde próxima e familiar, e aqui para os cuidados de saúde primários, e também um último relacionado com a saúde mental. E dentro destes 5 eixos, naturalmente que eles não resolvem todos os problemas que o SNS tem. Recentemente tivemos um acordo com alguns sindicatos de enfermeiros relativamente a uma parte da valorização remuneratória, também é relevante, mas há muitas outras coisas a resolver e a definir dentro deste enquadramento que, na nossa perspectiva, é um enquadramento que não pode ser ideológico. Nós não podemos achar, ou não devemos achar, que o público tem que ter todas as soluções e deixar de lado aquilo que é o setor social e o setor privado, e entendemos que deve ser da complementariedade de todo o sistema que os portugues podem usufruir de melhores cuidados de saúde. Portanto, nesse sentido, vocês já contribuíram aqui com algumas reflexões sobre aquilo que tem sido a execução do plano de emergência, portanto foi nesse sentido também que nós pedimos para vocês virem cá. Já percebemos também a vossa visão relativamente pelo menos à execução de parte do programa de emergência, mas gostávamos de perceber se têm algumas propostas no sentido da melhoria contínua deste plano de emergência. E em função dessas propostas, quer no que diz respeito aos serviços de obstetrícia, quer nos cuidados de saúde familiar,
como é que vem a figura do enfermeiro de família dentro deste contexto. E para já era só. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a enfermeira Lúcia Leite, Presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, e toda a delegação que acompanha. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Bem, nós, ao longo dos últimos tempos, temos feito, efetivamente, um conjunto de audições em torno deste plano de emergência. Mas, igualmente importante, é que, ao longo dos últimos tempos, nós podemos acompanhar na prática a aplicação ou a tentativa de aplicação das medidas que estavam previstas. Porque, chegados aqui, o que podemos concluir era aquilo que nós já antevíamos à partida, ou seja, o absoluto falhanço que este programa apresenta. Aliás, até a própria Ministra da Saúde foi forçada a admitir, ainda que a muito custo, que as coisas efetivamente não estão a correr bem. Pois até aí nós já sabemos. E afinal, a resposta a todas as dificuldades com as quais se deparava o SNS já não se resolvem com esta arma secreta, com este plano de emergência, como o Governo quis fazer crer. Se não vejamos, não é igual, Sr. Deputado, já lá vamos. Eu recordo que este programa de emergência apresentava à cabeça 15 medidas urgentes que seriam implementadas num prazo de 3 meses. Ora, esses 3 meses já passámos e o que sabemos é que essas medidas urgentes ainda não foram implementadas. Foram-nos apresentadas também um conjunto de medidas prioritárias a serem implementadas num período mais alargado, mas que trazem um presente envenenado para o SNS. É que as medidas prioritárias que foram apresentadas resumem-se a uma clara intenção deste Governo em alargar em grande escala aquilo que é o investimento no setor privado em prejuízo do setor público. Já alertamos para esta incoerência do Governo, que diz que, por um lado, quer salvar o SNS e, por outro, continua a investir no setor privado. E também sei que estas declarações incomodam muito os seus deputados da direita, que ficam muito aborrecidos quando dizemos isto. E, aliás, vou tentando construir aqui uma narrativa dizendo que o setor privado cresceu muito nos últimos anos em detrimento ou em prejuízo do SNS. O problema, Sr. Deputado, é que, se for acompanhando o investimento que foi feito no SNS, os vários orçamentos de Estado, todas as consultas que foram dadas, o crescimento da atividade assistencial, portanto, vai poder comprovar que é efetivamente o contrário. Nós nunca desinvestimos no SNS, fizemos exatamente o contrário, nós continuamos a investir. E é precisamente este recurso ao privado que nos preocupa. E, aliás, venho recordar aqui as declarações da Sra. Ministra, que nos avançou recentemente com mais 2 medidas, aliás, que já foram também faladas, que é a criação das unidades familiar tipo C, e a atualização da tabela de preços para a realização de ecografias no âmbito das convenções com o privado. E pergunto-lhes por isso, a primeira questão que quero colocar, se perante mais esta decisão do Governo em favor do setor privado, se não entendem que isto representa efetivamente uma ameaça à atratividade dos profissionais para o SNS e também à melhoria das suas carreiras e se não debilita ainda mais a capacidade de resposta do SNS. E podemos continuar com as medidas apresentadas, tínhamos medidas estruturantes, bem, e essas, Sr. Deputado, nós nem conseguimos analisar, porque da leitura do documento nós nem sequer conseguimos perceber o que é que o Governo quer fazer, e desconfio também que o Governo também não sabe muito bem ainda ao que vai, porque não é claro naquilo que apresenta e não é claro naquilo que propõe. E, portanto, de uma forma resumida e apesar destes discursos elogiosos que o PSD tem a arte e a engenho de fazer, este plano mais não é que uma mão cheia de nadas. As lacunas e omissões deste plano são muitas, já foram aqui apresentadas pelos senhores, mas há uma que não posso deixar de destacar também, que tem que ver com os recursos humanos. Ainda que nós reconhecemos a importância do acordo que foi alcançado entre o Ministério da Saúde e 5 estruturas dos sindicatos, ainda que esse acordo não tenha sido assinado com a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. E, portanto, sobre esta questão, pergunto que avaliação fizeram desse tal acordo e que, enfim, não quiseram assinar. Ainda assim, sabemos também que o Governo continua a preparar as negociações para um acordo coletivo de trabalho, veremos o que daí irá resultar e já agora, que expectativas é que tem de que possa ser negociado. Mas voltando às medidas que este plano descreve, há uma que me parece importante destacar e falo nas medidas direcionadas para as grávidas, que na realidade se resumem à linha SNS grávida, que, como já nos disseram aqui, não passa de uma funcionalidade. Nós já questionamos no passado o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, porque nos disseram que esta linha era de um grande avanço, muito especializado. O que é que nós não sabemos? Nós não sabemos é se efetivamente tem enfermeiros especialistas que estejam do outro lado do telefone a atender a linha.
uma linha que também nos foi apresentada como uma grande novidade. O que é certo é que também não houve este paralelismo para nos dizer se no passado as grávidas que ligavam para a linha SNS 24, qual era o número de grávidas e se realmente esta passagem, o nome de uma nova linha, se criou aqui uma grande mudança. Mas como isto, enfim, não estava a correr bem, o Governo decidiu inovar também aqui. E inovou acrescentando uma campainha. E, portanto, eu pergunto-lhes que indicações é que receberam, de que forma é que isto pode funcionar, sendo que uma grávida que é encaminhada para o hospital agora tem que tocar a campainha para entrar. E para terminar mesmo, Sra. Presidente, e porque falamos aqui de enfermeiros especialistas, também já foi abordado, eu pergunto também que contributos nos podem deixar relativamente à reformulação das equipas, de que forma é que podemos aproveitar melhor este talento que existem nos profissionais de enfermagem e que podem ajudar a melhorar a resposta que é dada aos nossos cidadãos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Felicidade Vital. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os membros da direção da ASP pela disponibilidade de estarem aqui hoje connosco. Eu gostaria de iniciar só por dar uma nota prévia. De facto, este plano de emergência para a saúde do atual Governo não está a correr bem. E sabemos porque não está a correr bem. Mas também deixar aqui claro que o PS também não conseguiu resolver, pelo contrário, piorou o Sistema Nacional de Saúde. Foi mais dinheiro, atiraram com dinheiro, como acabou de dizer, atiraram com dinheiro para cima do SNS, mas foi mais dinheiro e pior serviço. Foi o que vocês conseguiram de facto. Então, indo agora às questões, eu gostaria de iniciar por uma carta que a senhora Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, enviou a todos os enfermeiros e que nós tivemos conhecimento, em que dá nota de que assinou um acordo com o Ministério da Saúde, portanto, com 5 sindicatos dos enfermeiros, um acordo assinado entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. E pelo que eu percebi, o vosso sindicato não assinou este acordo. Eu gostaria de perguntar porquê e gostaria também de perguntar e que nos esclarecessem, porque sinceramente não consegui perceber, que nesta carta a senhora Ministra diz que tiveram aumentos que vão desde os 315 euros aos 380 euros. Nós temos relatos de alguns enfermeiros que nos dizem que isto não corresponde à verdade, que de facto não viram nos seus recibos de vencimento os 315 euros. Portanto, gostaria que nos explicassem aqui porquê, de facto, como é que foram feitos estes aumentos e quanto é que os enfermeiros veem no seu recibo de ordenado ao fim do mês. Uma outra segunda questão que eu gostaria de fazer tem a ver com o trabalho suplementar. Quem já fez escalas, e principalmente em hospitais que trabalham 24 horas, como eu já fiz, sabe perfeitamente e tem a perfeita noção de que fazemos uma primeira escala e por vezes ficamos com 50% da escala a descoberto, quando fazemos a escala apenas com os efetivos que temos. E esses 50% são preenchidos com horas extraordinárias, com os enfermeiros e os outros profissionais da saúde para trabalho permanente, na verdade. E as horas extraordinárias, teoricamente, deverão ser para trabalho não permanente. Gostaria de saber se têm alguma solução para esta situação e como prevêem fazer chegar, de facto, esta questão, porque a ideia que nós temos é que a maioria da população e até dos players políticos não tem esta noção. Não tem esta noção que nos hospitais as escalas ficam quase 50% sem ficarem preenchidas. E isto traz tudo o que sabemos em termos de cansaço e de problemas com a vida familiar aos enfermeiros e aos profissionais de saúde no geral. Depois gostava também que nos falassem um pouco sobre as correções das posições intermédias, que também é outro assunto que nos tem chegado dos especialistas. Porque o que me parece é que alguns especialistas que são mestrados e que investiram na sua formação ficam a fazer o trabalho de especialistas, mas depois não ganham correspondentemente a isso. E, portanto, gostaria que nos explicassem porquê e o que poderemos fazer para corrigir essa situação.
Temos ideia que temos, em média, 15 mil enfermeiros, gostaria que me confirmassem se é verdade, 15 mil enfermeiros nesta situação. E por fim, gostava de falar na questão das urgências da obstetrícia e na questão dos partos. Nós sabemos que existem muitos enfermeiros especialistas, e que são estes que tiram mestrados e que têm estágios nesta área, e que muitos deles estão perfeitamente habilitados para fazerem partos sem gravidade. E, portanto, a questão é o que é que pensam sobre estes enfermeiros terem um papel verdadeiramente ativo nestes partos e aliviarmos assim os médicos para questões de patologias mais graves e de situações mais graves em que, de facto, são necessários e poderão intervir. Porque neste país nós vemos frequentemente de que as pessoas especializam-se, têm formação e depois é o país que não as deixa fazerem o trabalho para que estão preparados. Muito obrigada, era só. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Nós aguardamos, ou então trocamos o microfone, Sr. Deputado. Já está, perfeito. Sr. Presidente, muito obrigado, peço desculpa aqui pelos problemas logísticos. Antes de mais, em nome da Iniciativa Liberal, gostávamos de saudar a vinda da Associação Sindical de Enfermeiros Portuguesa dos Enfermeiros. Sejam muito bem-vindos a esta comissão. Nós estamos aqui hoje para falar de enfermeiros, de enfermagem e da sua importância para o sistema de saúde e, de facto, esse é um tema muito importante. Os enfermeiros são críticos, mas perdoar-me-ão, porque, dado que a conversa foi sequestrada anteriormente e que se desviou aqui um bocadinho para a luta partidária, eu tenho de só fazer aqui um ou dois reparos e responder aqui à interpelação da Sra. Deputada Sofia Cordeiro. Sra. Deputada Sofia Cordeiro, Andrade, peço desculpa, a minha dislexia. O que aborrece não é o que aconteceu, deixa de acontecer. É reiteradamente nós temos de estar a explicar a mesma coisa. Vamos lá ver. Que houve um aumento da dotação do SNS, é um facto. Aumentou de 9 mil milhões para 15 mil milhões. São factos, são números, não são negáveis. Agora, quando nós olhamos paralelamente, vemos que houve um aumento de seguros de saúde no valor de 500 milhões para 1.000 milhões. E vimos que também houve um aumento, um número recorde de pessoas com apólices de seguro de saúde em Portugal, 4 milhões. Nós temos um sistema de saúde, que é um sistema de saúde beverigiano, em que o Estado assegura o acesso ao sistema de saúde e, portanto, não é através de seguros de saúde como existe em muitos países da Europa. Aliás, na maioria dos países da Europa. E, portanto, é incompreensível que neste país as próprias pessoas tenham de recorrer a seguros de saúde porque não conseguem resolver o seu problema no SNS. E isso é, gosto ou não, são os factos, é uma realidade, é uma consequência das decisões do Partido Socialista. E, portanto, se me diz que o Partido Socialista aumentou a dotação orçamental do SNS de 9 mil milhões para 15 mil milhões e com os resultados que se conhecem, peço desculpa, mas é um atestado de incompetência. Eu acho que isso demonstra, quer dizer, com tantos recursos lá alocados e os resultados são os que conhecem, isso, enfim, é um certificado de incompetência, não política, naturalmente, não pode ser qualificado de outra forma. Voltando à questão dos enfermeiros, que eu creio que sim é aqui o que nos move, que é importante. Antes de mais, os enfermeiros são uma peça-chave e poderiam ser uma peça-chave ainda maior no sistema de saúde português. Não por falta de competência ou de qualificações, pelo contrário, temos enfermeiros muito bem formados, mas porque organizacionalmente nós nunca demos a relevância que os enfermeiros merecem e que devem ter. Muitos países na Europa têm uma visão diferente. Têm, aliás, rácios de enfermeiros muito superiores àqueles que nós temos, comparativamente com outros profissionais de saúde, em particular médicos, e temos, aliás, casos, há países onde enfermeiros lideram, e bem, equipas multidisciplinares que incluem médicos. Portanto, para nós é óbvio que os... Peço desculpa? Em Portugal também, mas de uma forma um bocadinho mais... Certo, sim, mas não com o mesmo pendor como acontece, por exemplo, em Inglaterra, em que temos equipas hospitalares
que são lideradas por enfermeiros. E, portanto, os enfermeiros são, de facto, aqui uma trave mestra do sistema de saúde, seja SNS ou não, aqui a questão da natureza jurídica não é relevante, são uma trave mestra do sistema de saúde, devem ser reforçados. Houve alguns passos nesse sentido, mas ainda exíguos. A questão das especialidades de enfermagem e enfermeiros especialistas é absolutamente crucial. Também devemos lançar a discussão, e nós estamos a fazer por isso, de implementar em Portugal a figura do enfermeiro de prática avançada e que, portanto, estende aquilo que são as competências normais da enfermagem, com excelentes resultados em muitos países do mundo, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica e de cabeça, mas há mais, Austrália também. Portanto, com boa evidência empírica de que são uma mais-valia, contribuem para melhores cuidados de saúde e que libertam os médicos para aquilo que só eles podem fazer, porque são áreas de domínio altamente especializado e do domínio médico. Portanto, achamos que, de facto, o caminho em Portugal passa por reforçar aquilo que são as competências do ponto de vista organizacional e, naturalmente, isso tem de vir atrelado a um pacote financeiro que seja estimulante e, portanto, com condições laborais e remuneratórias que acompanhem estas responsabilidades acrescidas. De facto, a carreira de enfermagem era virtualmente inexistente. Havia enfermeiro-chefe, agora é enfermeiro especialista, enfermeiro-gestor agora, e o que é manifestamente curto para aquilo que são as responsabilidades dos enfermeiros e, portanto, exige-se também aqui uma carreira que dignifique e que atraia e que possa reter os enfermeiros no sistema de saúde, uma vez mais, seja público ou seja privado. Colocando, já estou, era 5 minutos, ok, muito bem. Há aqui duas questões que eu gostaria de colocar, uma que o Partido Chega já colocou, partilhamos da mesma curiosidade, porque é que a ASP não subscreveu o acordo que foi celebrado com o Ministério, com o Governo. Depois, acompanhamos também a análise que fazem da questão das urgências obstétricas. De facto, o ESMOS, enfim, os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica podem ser uma peça-chave, podem fazer ainda mais do que aquilo que fazem, que se não fazem mais não é porque não querem, é porque muitas vezes não podem, do ponto de vista organizacional. Portanto, é fundamental, nós temos uma visão muito binária daquilo que são os cuidados obstétricos, ou é algo muito a nível dos cuidados primários e, portanto, é uma rotina, é um acompanhamento, ou então é logo o obstetra. Mas no meio, nós temos, de facto, os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica que podem conduzir e liderar esses tais partos em que não é necessária a presença do obstetra. E, portanto, gostaríamos de saber qual era a sua posição em relação à criação de unidades, centros de parto, que até podem funcionar no contexto intra-hospitalar, mas que são, no fundo, aqui cuidados obstétricos intermédios liderados por enfermeiros especialistas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra à Sra. Presidente para organizarem da forma que melhor entenderem. 10 minutos, por favor. Muito obrigada por todas as perguntas e tenho pena que provavelmente não conseguirei aproveitar alguns dos temas que aqui estão, que para nós eram fundamentais. Agradecia porque alguns deles de facto valiam a pena. Eu vou começar de fim para o princípio, que talvez seja melhor. Até porque o Sr. Deputado Mário Lopes colocou aqui algumas questões que eu acho que é importante percebermos. Primeiro, o plano que nos trouxe aqui é um plano feito de médicos para médicos e com uma visão médico-cêntrica da saúde. E, portanto, só pode ter números, produção. E se nós neste momento pensarmos na equipa ministerial que está no Governo, percebemos que temos alguém que esteve na indústria farmacêutica há anos e anos, que se considerou incapaz de gerir o maior hospital do país à data, que hoje é Ministra da Saúde. Temos uma Secretária de Estado que é engenheira industrial e que trabalhou na comunicação social e, portanto, trabalha bem a produção, os números e a comunicação social, e depois temos uma cirurgiã que só pode pensar em cirurgias e, portanto, o plano é reflexo também disso, penso eu. Peço desculpa se estou a ser injusta com a análise, mas normalmente as pessoas, quando planeiam o futuro, veem a floresta à medida da sua dimensão e como a enfermagem não faz parte da vida deles, não faz parte deste plano, e como não faz parte deste plano, vai falhar, não só pelo facto de não haver recursos, mas porque não foram consideradas as condições em termos de recursos adequadas. Neste momento, o que interessa é o número de cirurgias realizadas, e bem, que não tenho nada contra, pelo contrário, nós todos nesta sala queremos que haja uma maior eficiência e que se opere mais e melhor e que se rentabilizem os recursos que se têm. E isso é o que eu penso que une toda a gente nesta sala. O que nós não podemos continuar é nesta lógica de andarmos a tirar bolas de um lado para o outro, porque não vamos resolver o problema e é por isso que chegámos aqui nestas condições.
sem querer justificar o que aconteceu para trás. Nós temos um percurso histórico e o problema dos enfermeiros, nomeadamente na área da saúde materna, e eu posso lhe dizer que sou enfermeira há 40 anos, faço este ano 40 anos de exercício profissional como enfermeira, comecei no Hospital Santo António, tenho 34 como enfermeira especialista de saúde materna e nunca precisei de autorização do governo para fazer nenhum parto normal. Trabalhei anos e anos e anos com obstetras, só um obstetra, e os nossos números não eram piores do que os números que são hoje. E, portanto, todos vocês estão a falar daquilo que conhecem e no vosso argumentário não consta aquilo que vocês desconhecem e que é fundamental para tomar uma decisão objetiva e que seja melhor para todos os portugueses, para todas as grávidas. Os enfermeiros especialistas de saúde materna não precisam de autorização para trabalhar, nem precisam de competências acrescidas nem avançadas para assegurar o trabalho de parto. É o mesmo que fazem cá e o mesmo que fazem em qualquer país da Europa. A diferença é que nos países da Europa, eles com o mesmo curso que fazem cá, são perfeitamente autónomos, podem assinar, podem prescrever e podem fazer tudo isso. Não precisam de nenhum curso acrescido para isso. Mas nós temos uma visão médico-cêntrica em que se o médico não assinar, não existe na estatística. E enquanto isto estiver assim, os enfermeiros que estão a trabalhar e a contribuir para os resultados são fantasmas nas estatísticas. E, portanto, vocês acabam por muitas vezes tomarem decisões, e eu digo vocês, quem toma decisões, induzidos em erro com uns números que não lhes dizem tudo. E o problema passa por aí. Relativamente aos enfermeiros especialistas, eu vou-vos dar uma outra novidade, é que neste momento as salas de partos funcionam com enfermeiros especialistas que não estão na categoria de enfermeiros especialistas, trabalham como especialistas, mas recebem como enfermeiros de cuidados gerais e, portanto, já era um bom avanço se reconhecessem todas essas pessoas e as colocassem na categoria. Com a agravante que a nossa tabela remuneratória é uma tabela ilegal, à luz da construção de tabelas remuneratórias, e existe legislação para isso. Nós só temos uma diferença de uma posição remuneratória entre a categoria de enfermeiro e a categoria de enfermeiro especialista, razão porque hoje temos inversões remuneratórias declaradas. Temos um outro problema que é fundamental que se resolva rapidamente, que é o facto de não haver medidas de transição quando há um concurso para a categoria de enfermeiro especialista, e neste momento os enfermeiros especialistas que concorreram em 2022 e 2023 foram colocados na mesma posição remuneratória que já tinham como enfermeiros, perdendo pontos. E, portanto, isto não é a carreira que está errada, são as medidas que deviam permitir as condições de progressão na carreira que têm que ser corrigidas. À data, ficaram de ser trabalhadas ao abrigo de um acordo coletivo de trabalho que introduzisse todas essas medidas de regulamentação e não num diploma. Mas como com a pandemia e com as quedas dos vários governos nunca foi possível, neste momento o vazio leva a que não haja concursos e que os concursos que há coloquem as pessoas na mesma posição remuneratória. Ainda lhe dou outra novidade, é que relativamente às ARS, por exemplo, quando foi feita agora a transição, havia concursos para as ARS e neste momento, como os concursos foram feitos em 2023, mas ao abrigo do Orçamento de Estado de 2021, não têm cabimento orçamental e o que está a acontecer é que os enfermeiros estão a ser obrigados a ficar na primeira posição remuneratória da categoria, o que significa estarmos a dizer a enfermeiros com percursos profissionais de 10, 15 anos que têm que voltar ao início. Portanto, isto é só de loucos, não há outra justificação. Ou de alguém que não sabe o que está a fazer. Pronto. Dizendo isto relativamente à carreira, eu quero entrar na questão que me colocaram e que para nós é muito, muito importante, que é porque é que a ASP não assinou o acordo. A ASP não conhece nenhum acordo. A ASP reuniu no dia 26 de abril e no dia 26 de abril entregou à Sra. Ministra propostas. E dessas propostas não recebeu nenhuma contraproposta, nenhum comentário, nenhum espaço negocial sobre nenhuma. No dia 4 de julho, assinou um acordo, um protocolo negocial, que não tem data de fim. E nessa data avisou o Ministério que ia lançar um pré-aviso de greve para 2 de setembro, para marcar um limite das negociações, para que as negociações finalizassem antes da entrada do Orçamento de Estado e da discussão do Orçamento de Estado. E informámos também que o faríamos e que suspenderíamos a greve caso estivéssemos em plena negociação.
Ora, a negociação nunca aconteceu. Posso lhe dizer que no dia 18 eu fiz uma reunião técnica com as senhoras secretárias de Estado de 1 hora, a minha comitiva fez outra reunião técnica com mais hora e meia com todo o equipe, mas não negociámos nenhum protocolo, nem nada do que estava incluído no protocolo. Fomos informados que íamos voltar a reunir porque o Governo tinha reconsiderado a sua posição e no dia 31 de julho fomos informados novamente que porque tínhamos um pré-aviso de greve, não podíamos negociar. Ora, suspender, que foi o que me pediram, que suspendesse o pré-aviso, eu não sei como é que suspende um anúncio. Porque uma coisa é suspender uma greve, outra coisa é suspender um anúncio de uma greve que não está a acontecer. Pronto, mas mesmo assim a ASP foi tão cuidadosa que suspendeu a greve. E anunciou à senhora Ministra que já tinha suspenso a greve, que podia voltar às negociações para poder ir à reunião do dia 12 de setembro. E sabe o que aconteceu? Nada, até hoje, silêncio. E, portanto, o que nós temos é uma encenação de uma negociação que, relativamente aos valores, eu até já o disse de uma forma simplista, os enfermeiros têm no seu vencimento base 1.333,35, 52 euros abaixo dos técnicos superiores da administração pública, portanto, os primeiros 52 euros só para compensar essa diferença. Os segundos 50 são para compensar o aumento do salário mínimo que acabaram de decidir que o iam aumentar, portanto, se fizerem em paridade, são mais 50, valor real 54 euros de aumento para os enfermeiros. Tudo deste ano, porque tudo o que se passa para 2026 e 2027 é se houver governo, se houver orçamento, se houver ministro e etc. E, portanto, como eu costumo dizer, se a minha avó não tivesse morrido em 2 era viva, e, portanto, isso não é um negócio e, neste momento, para nós é grave o que aconteceu, do ponto de vista democrático também, porque foi afastar um sindicato, impedi-lo de representar os seus associados. E posso-lhe dizer que, como a senhora Ministra escreveu uma carta aos senhores enfermeiros, coisa que é inédita, essa sim, bastante inédita, e assume que assinou um acordo, nós já fizemos um pedido ao abrigo do acesso aos documentos administrativos que nos fosse facultado, quer o acordo, quer a proposta que foi entregue aos outros sindicatos, porque nós neste momento nem sequer tivemos acesso a ter direito a essa proposta. Deixe-me ver. Soluções relativamente às 35 horas. A ASP tem uma outra iniciativa que levou a efeito recentemente, que tem a ver com a moralização dos dirigentes da administração pública que são obrigados a cumprir o Código de Trabalho e a legislação em vigor e, portanto, nós vamos passar a abrir processos judiciais contra os dirigentes das instituições que não cumpram o Código de Trabalho. E era bom que quer a senhora Ministra, quer os senhores deputados fizessem essa exigência, porque é suposto que a lei se cumpra e não é suposto que o SNS, que é tão fundamental para todos nós, funcione à conta de ilegalidades sobre ilegalidades. Relativamente, eu tinha aqui duas ou três situações, que é, a ASP entregou um ACT em abril, vamos pedir a conciliação do ACT ao Ministério do Trabalho, porque até à data ainda ninguém nos respondeu à nossa proposta da ACT e, curiosamente, anunciaram que iam negociar a ACT com os outros 5 sindicatos, que não lhe conheço proposta nenhuma, a nossa está pública. Quanto à questão da organização e dos cuidados de saúde e dos especialistas de saúde materna, nós defendemos que as urgências obstétricas têm que ter 3 níveis de complexidade, tal como as urgências gerais, e, portanto, nem todos precisam de fazer tudo e as situações mais complexas podem ser trabalhadas em 3 ou 4 urgências a nível nacional e é suficiente. Os enfermeiros especialistas podem, de facto, vigiar a gravidez, integrar as USFs e podem, tanto os da saúde materna como os da saúde infantil, que são uma grande percentagem da carteira básica de serviços e, convém dizer, vigilância da saúde materna e vigilância do desenvolvimento infantil são ações de promoção da saúde e prevenção da doença. Não são tratamento de doença, não têm que ser feitos por médicos. Podem ser feitos por enfermeiros especialistas que sabem perfeitamente como entregar e encaminhar as situações que se desviam ao padrão normal.
E essa conversa levava-nos a muitos outros sítios, que não vai dar tempo para falarmos sobre isso. Há uma coisa que eu não quero deixar de vos dizer, que tem a ver com as situações que os enfermeiros têm para resolver e que vão muito para além da tabela remuneratória. Que nós já vimos que até agora toda a gente quer falar de tabela remuneratória como se atirar dinheiro para cima resolva o problema. Não resolve. Os enfermeiros querem corrigidas as posições intermédias que estão a prejudicar e a colocar enfermeiros mais antigos e mais qualificados com vencimentos mais baixos do que os menos qualificados. Querem ver a consolidação da mobilidade. Nós temos gente que está há 8 anos à espera de consolidar a mobilidade e que tem as suas vidas em suspenso porque mudaram de região e têm receio que as instituições de origem os chamem de volta e, portanto, é urgente resolver essa situação. É urgente resolver a questão da contabilização de pontos que já devia ter sido corrigida e que não foi, bem como o pagamento e a resolução da avaliação de desempenho 2021-2022, que ainda está por aplicar, bem como o acelerador, que continua por aplicar e que tem que ser resolvido de imediato, porque era suposto ser desde 1 de janeiro de 2021. De 23, peço desculpa. Muito obrigada. Eu peço desculpa por ter que interromper, mas efetivamente nós temos o plenário às 3, percebemos que temos aqui tema para outras possibilidades de audição, designadamente os enfermeiros especialistas nesta nova panorâmica dos cuidados de saúde na maternidade e na obstetrícia. De nossa parte, da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho nosso, muito obrigada pela vossa presença e pela forma espontânea, clara e objetiva com que nos colocam os esclarecimentos. Muito obrigada, senhora. Nós temos propostas concretas de solução. Se quiserem em reuniões mais pequenas chamar-nos, temos todo o gosto em contribuir com propostas. Senhor Já agora, deputado. Sr. Presidente, se me permite, se puder partilhar essa documentação, juntamente com a documentação, as propostas negociais foram enviadas à Ministra, não sei se é correspondência privada ou não, mas gostaríamos, perfeito. Se pudesse ser enviada à Comissão, ao cuidado da Comissão, seria ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde, até já.